Nesse vídeo aqui, eu vou te revelar uma rotina da manhã que vai tornar o seu dia muito mais leve e produtivo, que vai te tornar uma pessoa muito mais disposta e motivada para cumprir as suas metas durante o dia. Deve ter mais ou menos um ano que eu li um livro chamado Por que Nós Dormimos. E esse livro foi um marco para mim, porque a partir da leitura desse livro eu comecei a entender de forma muito mais profunda, com dados científicos, embasada cientificamente, a partir desse livro, da importância do sono na minha vida. Eu já sabia que o sono era importante, porque todo mundo fala que é preciso dormir, que dormir revigora, regenera, nos dá energia, disposição, mas eu não entendia de fato, com profundidade, o quanto o sono impacta na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa produtividade, na nossa disposição. E a partir da leitura desse livro, eu entendi perfeitamente e comecei a priorizar o sono na minha vida. Esse livro fala que nós, seres humanos, precisamos de 7 a 9 horas de sono por noite, idealmente 8 horas de sono por noite no mínimo. É claro que, a depender da fase de vida que a pessoa esteja, se a pessoa é criança, bebê, adolescente, ou então adulto, ou então se é uma pessoa idosa, isso pode variar um pouquinho a necessidade de sono, mas em regra, em torno de 8 horas de sono para que a gente consiga ter um sono de qualidade. E se você tem a minha idade, se você é uma jovem adulta, de fato, 8 horas de sono é o que você precisa. E eu identifiquei que eu fico bem, eu consigo produzir bem, eu consigo me sentir bem durante o dia com pelo menos 7 horas de sono. Se eu durmo demais, eu fico me sentindo um pouco letárgica durante o dia, eu acordo meio indisposta, né, se eu fico muito tempo na cama. Se eu durmo se eu durmo menos de 7 horas, principalmente se eu durmo 6 horas por noite, ou menos que isso, eu fico muito mal durante o dia. Eu não sei vocês, mas assim, começa a me dar dor de cabeça no final da manhã, por mais que eu beba café, não adianta. Começa a me dar dor de cabeça, depois do almoço, me dá uma leseira, um cansaço, minha vista começa a arder. Eu não consigo me concentrar no trabalho, então o sono para mim, ele impacta demais o meu dia. Então, para eu ter uma manhã produtiva, uma rotina da manhã boa, eu preciso dar muita atenção no meu sono. Então, por mais que você, de repente, ache que você é uma pessoa noturna, que você renda mais à noite, o autor desse livro, ele fala que, na verdade, isso é um engano, porque nós, seres humanos, nós somos regidos biologicamente, fisiologicamente, pelo nosso ciclo circadiano, que é o ciclo de 24 horas, que na verdade, essas 24 horas, elas são conduzidas, né, pela escuridão e pela luz do dia. Então, quando amanhece, a luz do dia faz com que nosso corpo produza hormônios necessários para a gente se ativar, a gente ficar em vigília, ou seja, a gente ficar, vigília é o oposto do sono, a gente ficar acordado. Então, para que a gente fique acordado, a gente fique com disposição, a luz do dia, ela influencia na produção de determinados hormônios, principalmente o cortisol, que faz com que a gente fique alerta, disposta, ativa durante o dia. E à noite, assim que vai escurecendo, a produção de cortisol diminui e inicia e aumenta a produção de melatonina, que é o hormônio que faz com que a gente sinta um cansaço, uma vontade de dormir. Aquele hormônio inicial que dá o start do sono. Mas o que acontece? Atualmente nós não somos só regulados pela luz do dia e pelo anoitecer, porque nós temos o quê? O celular, a televisão, o tablet, nós temos a tela. E a tela, ela tem uma luz azul, chamada luz azul, que ela meio que simula a luz do sol. Ela tem, eu não entendo direito, mas parece que são raios que simulam a luz solar. Então, assim,
acaba que ela influencia nessa nossa produção hormonal natural. Tanto que antigamente, quando as pessoas não tinham celular, né, não tinha televisão, as pessoas dormiam junto com o anoitecer. Então, assim, dava 6 horas da noite, não era só porque não tinha nada para fazer, né? Até porque tinha, não sei, lampião, fogueira, enfim. Mas, em regra, as pessoas adormeciam mais cedo, porque o ritmo biológico delas estava simplesmente sincronizado com o ritmo do dia e da noite. Mas hoje em dia, por conta do celular, por conta do tablet, da televisão, da luz azul das telas, a gente acaba adormecendo mais tarde. Sendo que isso não é só um prejuízo para a quantidade do sono, porque se a gente continua tendo que acordar de manhã para trabalhar, de repente você tem que acordar às 6 da manhã, às 7 da manhã para você ir trabalhar, mas em compensação você está indo dormir meia-noite, 1 hora da manhã, você não vai ter aquelas 8 horas de sono ideal para que você consiga dormir bem. Então, tem esse prejuízo na quantidade do sono quando a gente posterga a nossa ida para a cama, o nosso adormecer, por conta do celular, da televisão, por conta do tempo que a gente passa nesses dispositivos. Além desse prejuízo, tem o prejuízo da qualidade do sono, porque se a gente está no celular e logo em seguida vai dormir, ele gera um efeito negativo para a qualidade do sono. Esse livro, Porque Nós Dormimos, ele explica com detalhes, né? Eu até sugiro que vocês leiam, porque esse livro é super interessante e realmente, assim, dá uma virada de chave na nossa cabeça em relação à importância do sono. Esse livro especifica, né, quais são os prejuízos, ele traz também estudos científicos, né, que foram feitos e realmente comprovaram a prejudicialidade de você ficar até tarde no celular e depois dormir. Então, o ponto negativo não é nem só a quantidade de tempo de sono, né, a quantidade de horas de sono que você vai ter a menos, mas também a qualidade desse sono. Até porque se a gente vai dormir mais tarde, a gente prejudica também o sono profundo, a gente tem menos quantidade de sono profundo, mais quantidade de sono superficial, sono leve. Então, por conta disso, impacta também a qualidade do nosso sono. Então, munida dessa informação, depois que eu li esse livro, eu comecei a entender por que muitas vezes eu acordava tão cansada, eu acordava tão indisposta, sem vontade de sair da cama, por mais tarde que eu acordasse. Era porque o meu sono não tinha sido um sono de qualidade, não tinha sido um sono regenerador. E o que impacta também essa qualidade do sono além do celular, das telas e da quantidade de tempo que a gente fica nesses expostos à luz azul, também é o que a gente come à noite antes de dormir. Então, eu já observei que se eu tenho uma refeição muito pesada à noite e logo antes de eu dormir, eu não durmo tão bem quanto se eu tiver uma refeição mais leve antes de dormir. Isso acontece porque o nosso nosso corpo, ele desloca toda a energia que seria para nós nos revigorarmos, para a limpeza cerebral que acontece no nosso cérebro quando a gente dorme. Esse livro fala também, no nosso cérebro acontece um processo como se fosse uma máquina de lavar mesmo, para tirar dele todas as coisas todos os resíduos de coisas que precisam ser jogados fora mesmo, do dia, né, e para no dia seguinte você acordar muito mais disposto, né, descansado. Então, quando a gente come uma comida muito pesada, toda a energia do nosso corpo, ou grande parte da energia, ele vai para a digestão. Então, assim, ao invés de você descansar o seu corpo, você vai estar lá trabalhando para digerir aquele alimento que você comeu tarde da noite, super pesado.
Então, por conta disso, a qualidade do sono cai também quando a gente tem refeições muito próximo da hora de dormir, refeições pesadas também. Então, quando eu descobri todas essas informações e eu comecei a observar na minha vida essas coisas acontecendo, eu passei a dar muito mais valor ao sono e também ao meu ritual noturno. Então, eu pensando em ter uma rotina da manhã produtiva, uma rotina da manhã que me deixasse disposta, me deixasse alerta, motivada para fazer as coisas que eu precisava fazer durante o dia, não adianta eu só pensar no que eu fazia de manhã, eu precisava pensar no que eu fazia antes de dormir também. Que horas eu estava indo dormir, o que eu estava fazendo antes de dormir, que comida eu estava comendo antes de dormir, quanto tempo antes de pegar no sono. Então eu comecei a pensar em tudo isso e dar importância a isso para que eu tivesse um sono de qualidade e, consequentemente, eu acordasse bem, disposta, descansada. Então, eu comecei a ter um ritual noturno que seria, eu preparar todo o meu corpo e meu ambiente para que o sono de qualidade fosse potencializado, fosse possível e o meu sono fosse bem aproveitado. Então, não ir dormir tarde da noite, não ir dormir com o celular na mão, evitar ficar no celular 1, 2 horas antes do horário que eu vou dormir, ter refeições mais leves, preparar o meu ambiente, deixar o ambiente mais tranquilo, aconchegante, ter uma leitura antes de dormir. Então eu leio livros geralmente antes de dormir, e não um livro assim pesado que vai me demandar muito esforço de atenção, mas um livro mais leve, um romance, um conto, alguma coisa assim, uma literatura mais tranquila. Então, eu priorizo fazer essas coisas à noite, ter um banho assim mais morninho, também ajuda, tá com uma temperatura do meu quarto assim agradável. Tudo isso vai facilitando com que eu pegue no sono e facilita também, proporciona também um sono de mais qualidade. Consequentemente, o que começou a acontecer? Eu comecei a dormir mais cedo. Eu comecei a acordar bem mais cedo, 5 horas da manhã. Eu acordava 7 horas da manhã e às vezes cansada. Eu comecei a acordar 5 horas da manhã disposta, para vocês verem a mudança radical e surpreendente que teve na minha vida. Enquanto eu acordava às 7 da manhã, querendo dormir mais, eu comecei a acordar às 5 da manhã disposta. É óbvio que tem dia que eu tô mais cansada, tem dia que eu não consigo, ter essa rotina ideal da noite, esse ritual ideal da noite, mas em regra, o que aconteceu na minha vida foi, eu troquei um acordar cansado, indisposto, querendo dormir mais, querendo ficar mais na cama, sem vontade de levantar, sem vontade de trabalhar, para uma pessoa que acordava bem disposta, cedo, com motivação para fazer as coisas no dia. Eu passei a treinar de manhã. Eu fazia academia no final da tarde, passei a fazer academia de manhã, assim que eu acordava. E para vocês verem como acabou que a minha manhã ficou muito mais produtiva, começou a render mais, por consequência da minha noite anterior, que foi uma noite pensada, planejada, para que no dia seguinte eu estivesse bem disposta. Então não adianta falar para vocês aqui de uma rotina da manhã perfeita, ou uma rotina da manhã mais assim produtiva, mais leve, mais disposta, se eu não falar com vocês da importância do sono e da importância do dia anterior, da noite anterior. Então, a primeira coisa é essa questão de você potencializar a qualidade do seu sono para que a sua rotina da manhã comece com o pé direito. Então, o primeiro hábito que eu adotei foi o hábito de ter um sono de qualidade. O segundo hábito, que potencializou a minha rotina da manhã foi fazer um exercício na parte da manhã. Eu comecei a me sentir disposta porque eu acordava melhor, eu acordava mais cedo, então eu tinha mais tempo, eu tinha mais disposição. Eu coloquei na minha parte da manhã um exercício físico, porque quando a gente deixa para fazer o exercício, eu achava, gente, que assim, eu não funcionava de manhã. Eu tinha essa crença enraizada em mim, porque eu nunca treinei de manhã. Eu, assim, passei uns 6 anos, assim,
da minha vida de pessoa que malha treinando às 5, 6 horas da noite. Porque eu achava que eu não ia conseguir acordar às 6 da manhã para poder ir para academia. Até que eu descobri que o problema era a questão do ajuste do ritual noturno e do meu sono. E quando eu consegui fazer isso, e eu vi que eu conseguia acordar bem às 6 horas da manhã, eu passei a fazer o treino de manhã e para academia de manhã. Porque acabou que a minha parte da manhã, a minha rotina da manhã, propiciou que eu ficasse, né? Ou seja, a minha rotina da noite propiciou que a minha rotina da manhã, na minha rotina da manhã, fosse, eu estivesse disposta para isso. Então, quando eu coloquei o treino na parte da manhã, é como se fosse assim, a minha manhã é o meu tempo do meu dia que eu estou mais atenta, mais alerta, com mais atenção, com mais capacidade de foco, com mais a capacidade de fazer esforços, assim, tanto mentais como físicos. Então, nada mais natural do que colocar o meu exercício físico na parte da manhã. Então, aconteceu que eu comecei a dormir melhor, acordar melhor, fazer exercício físico de manhã, e o exercício físico, ele promove muito bem-estar, e a gente meio que cansa o corpo, mas em compensação a gente descansa a mente, né? E é produzido vários hormônios durante a atividade física, como a serotonina, adrenalina, então assim, hormônios que potencializam o nosso estado de bem-estar, felicidade, motivação. Então assim, acabou que a rotina do treino na parte da manhã, esse exercício na parte da manhã, fez com que o resto do meu dia fosse muito mais, assim, feliz, digamos assim, né? E quando a gente, não sei vocês, mas quando eu saio da academia, sabe quando você tem uma sensação de autoeficácia, assim, caraca, consegui, tá pago, aquela sensação do tá pago, tá feito. Então, eu ficava com toda essa sensação de bem-estar, de felicidade no resto do meu dia, porque eu cumpri, eu coloquei na parte da manhã o meu autocuidado. Então, assim, eu estava bem, eu coloquei na parte da manhã um momento para eu olhar para mim, para eu fazer algo por mim, para minha saúde física, para minha saúde mental, e que, por consequência, me deixou muito mais apta para cuidar de coisas de terceiros, ou para cuidar de outras áreas da minha vida, para ser mais focada no trabalho, para ser mais gentil com o meu filho, para ser mais amorosa com o meu marido. Então, assim, eu já tinha enchido o meu próprio potinho do amor, digamos assim. E aí eu tava mais, assim, disposta, mais disponível para poder oferecer o melhor que eu poderia oferecer nas outras áreas da minha vida. Então, assim, é uma coisa que para mim faz toda a diferença, é colocar na parte da manhã esse momento de autocuidado, aproveitando que eu estou mais disposta, mais motivada e, por consequência, por conta de toda a explosão hormonal que o exercício físico gera, eu aproveito isso para o resto das tarefas que eu tenho no meu dia, para as minhas obrigações diárias. Sono, exercício físico, leitura. Eu comecei a ler de manhã. Eu só lia à noite, muito pouco, de vez em quando, e nos finais de semana, empolgada com essa minha disposição que eu comecei a ter na parte da manhã. Eu falei, não, eu vou colocar alguma coisa que eu vou aproveitar esse foco maior que eu tô tendo, essa concentração, essa capacidade maior de concentração nas primeiras horas da manhã, para colocar alguma coisa que vá me agregar pessoal ou profissionalmente, alguma coisa que eu precise estudar, que eu precise ler. Então eu comecei a ler 30 minutinhos assim que eu acordo, na parte da manhã, e surpreendentemente eu já imaginava que ia ser um momento muito bom para eu colocar uma leitura, mas foi melhor do que eu imaginei, porque eu não sei o que tem, gente, na madrugada, não era madrugada, mas assim, eu começo a ler 5 horas da manhã, bem cedinho.
Então, assim, eu não sei o que acontece nesse horário, não sei se é porque é o silêncio, tá um pouco escuro ainda, dependendo da estação do ano. Tá escuro, silêncio, tá uma temperatura mais agradável, porque como é 5 horas da manhã não tá esse calor, né, que geralmente faz no Rio de Janeiro. Então é uma temperatura mais agradável. Tudo propicia, e outra, eu estou descansada, porque eu dormi bem à noite, né, em tese. Né? Nem todo dia acontece, mas eu luto para isso diariamente. Então, é um momento da manhã, tipo, meu, sabe? Que eu vejo que o meu foco, minha concentração na leitura é infinitamente maior do que em qualquer momento durante o dia se eu parar para ler. Engraçado que a vontade que eu tenho é ficar lendo mais do que os 30 minutos que eu reservo para isso, mas a questão aqui, né? Rotina, né? Aquela correria, tenho que ler. Aí depois eu vou para academia para voltar para casa, para poder me arrumar, colocar o filho para a escola e tal, começar a trabalhar. Então não tem como eu ler mais de 30, 40 minutos no máximo. Mas eu vejo que é uma quantidade de tempo, é um bloco de tempo de extremo foco, concentração, propiciado pelo ambiente, né, como eu falei, mais escurinho, mais aconchegante, temperatura agradável, silêncio, né, sem ninguém à volta para perturbar, sem as preocupações do dia, porque o dia tá começando, né, então assim, eu não tenho não surgiu nada ainda, ninguém falou comigo nada, eu não li nada, eu não abri WhatsApp, eu não abri Instagram, inclusive tem isso. Eu parei, antes eu acordava, sentava para fazer xixi, acho que eu já falei isso aqui em alguns vídeos, sentava para fazer xixi e ficava 10, 15 minutos lá no celular, e aí eu abria o e-mail, aí via um e-mail do meu chefe, ou via um e-mail de alguma notícia, abria o Instagram, aí via Reels, WhatsApp, mensagem de alguém que eu tinha que responder, mas naquele momento não dava, porque 5 horas da manhã, então eu parei para pensar que isso estava atrapalhando a minha capacidade de foco, concentração e também fazendo com que eu perdesse tempo de manhã no celular, ao invés de estar lendo ou fazendo qualquer outra coisa mais importante. E eu parei de fazer isso. Então, assim, eu acordo, não pego o celular, vou pegar o celular às 7 e pouca da manhã, quando eu retorno da academia. Então é um momento do dia que a minha cabeça, como se a minha cabeça estivesse vazia e tudo à minha volta tá silencioso. Então eu aproveito da melhor maneira que eu posso aqueles 30, 40 minutinhos. E aí a mesma coisa, vou para academia, não fico no celular, não entro em rede social, foco total no exercício, na qualidade da execução, na técnica, no tempo de descanso. E acaba que o meu treino é muito mais efetivo. Então, assim, como que a minha rotina da manhã, recapitulando, se tornou muito mais produtiva, muito mais leve, com muito mais disposição, com muito mais motivação. Sono de qualidade, priorizando demais o meu sono, e para isso eu tive que começar a olhar para a minha rotina da noite, para o meu ritual do sono, meu ritual noturno. Exercício físico de manhã, que me deixou muito mais disposta para encarar as demais tarefas e obrigações do meu dia. E leitura é um tempo de foco, concentração para o meu desenvolvimento pessoal, profissional, que fazem com que eu evolua, né, como pessoa, como profissional, e um momento assim para mim. Então, assim, além dessas coisas que eu falei aqui, tem uma outra questão, assim, eu começo a trabalhar, leio, aí volto da academia, vou pra academia, volto da academia, faço as coisas aqui em casa, levo meu filho pra escola, e quando eu volto e sento para trabalhar, é um momento muito crítico, que a minha vontade é meio que, tipo, sentar, relaxei, agora eu vou respirar, porque assim, a minha manhã já fiz 300 coisas. Então a vontade é pegar o celular e ficar tipo uma meia hora lá, rolando o feed, né, vendo coisas aleatórias, notícias. E eu tenho esse tempo de procrastinação antes de trabalhar, eu já entendi isso.
tô respeitando que eu tenho esse tempo, mas eu tô me colocando limite. Até porque eu sou produtora de conteúdo, eu faço conteúdo lá no Instagram também, stories todos os dias. Se você não me acompanha lá, me acompanhe, @anacarolina.sobral. Eu compartilho a minha rotina lá diariamente. Tudo que eu falei aqui nesse vídeo, eu mostro lá todos os dias os meus livros, os livros que eu leio, os momentos de leitura, os treinos, minha alimentação, tudo que eu como durante o dia. Então, assim, lá vocês vão ver exatamente tudo que eu tô falando aqui e vão se inspirar e se motivar a aplicar de alguma forma de acordo com a sua realidade, um pouquinho na sua vida, para também ver os resultados que você deseja. Então, eu sento para trabalhar, voltando, eu começo a procrastinar um pouquinho. Já entendi que eu faço isso, né? Tô me dando essa colher de chá, fico uns 15 minutinhos lá, às vezes vendo as últimas notícias, alguns e-mails que eu recebi e tal. Depois eu começo a trabalhar. Quando eu começo a trabalhar de fato, eu deixo meu celular longe, fecho as abas de WhatsApp, aba de YouTube, qualquer aba que não seja aba do e-mail do trabalho, ou até, às vezes nem isso, às vezes até isso acaba me distraindo, mas qualquer aba que não seja pertinente para o que eu vou começar a fazer do trabalho, eu fecho e foco total. E aí eu coloco na minha parte da manhã do meu trabalho, que eu começo a trabalhar mais ou menos 9, 9h30, eu coloco a atividade mais complexa, a que vai me demandar mais esforço mental, cognitivo, concentração, foco, para eu executar na parte da manhã. Então eu aproveito toda essa avalanche de motivação, de disposição, de atividade que eu tô da manhã, eu coloco também uma tarefa do meu trabalho que eu sei que vai me demandar mais complexa ou mais demorada, enfim. Eu coloco para a parte da manhã. Para depois do almoço, eu ficar com coisas um pouco mais leves ou menos pesadas, digamos assim. Então acaba que a minha manhã, pensando na qualidade do meu sono, tempo de leitura, estudo, exercício físico e trabalho focado, fazem com que a minha rotina da manhã seja produtiva sem ser pesada, sabe? Porque eu estou disposta, eu estou motivada, eu estou aproveitando toda essa minha vibe hormonal de disposição aí, de descanso que eu tô me sentindo descansada, enfim, como eu disse, eu aproveito. Então, assim, eu tenho certeza que de tudo que eu falei aqui, óbvio, cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua vida, não é para você tentar fazer exatamente ipsis literis o que eu faço na minha vida, é uma questão da gente se observar. Eu me observei. Essa rotina que eu tenho hoje não é uma rotina que eu sempre tive. E não foi uma rotina que se transformou nisso do 8 para 80, né? De uma vez. Foi aos poucos, né? Eu não dormia tão bem, eu comecei a dormir mais cedo. Aí eu comecei a acordar mais cedo. Coloquei o treino do final da tarde para amanhã. Eu não lia de manhã. Eu não fazia esse esquema do trabalho de manhã. Aí eu comecei a me observar e eu comecei a ver o que poderia funcionar melhor para minha vida. E eu cheguei no que eu estou hoje, que eu estou contando para vocês, que fez total diferença na minha rotina do dia. Ter essa rotina da manhã, como eu contei para vocês aqui. E eu tenho certeza que na vida de vocês, a gente se autoavaliando, a gente se observando, a gente consegue aos poucos modificar algumas coisas que com certeza no final das contas acaba sendo o nosso 80-20, sabe? Aquelas 80-20 e aquela lei de Pareto, né? Que são as 20 coisas que fazem os 80% dos 20% das coisas que geram 80% dos resultados. É tipo isso, é uma manhã enxuta, produtiva, leve ao mesmo tempo, com motivação, com disposição, com tudo isso que eu falei aqui. É o meu 80-20. É aqueles 20% que fazem toda a diferença na rotina do meu dia inteiro, da minha semana, do meu mês. E a médio e longo prazo transformam
o rumo da minha vida, sem dúvida nenhuma. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido útil. Se sim, me conte aqui nos comentários o que você deseja adotar, modificar aí na sua vida para que a sua rotina da manhã seja mais produtiva, mais leve, com mais motivação e disposição. Me conta aqui que eu vou adorar saber. Tchau, tchau, gente!